Como é possível que a promessa de amor divino tenha se tornado a justificativa para o ódio mais absoluto? De que forma os textos que pregam a paz foram torcidos para ordenar o massacre de povos inteiros, transformando vizinhos em carrascos e campos de trigo em valas comuns? A história da fé é também a história do sangue derramado em seu nome, um paradoxo gravado a ferro e fogo na alma da humanidade. No ano de 1095, na cidade francesa de Clermont, um homem subiu em um palanque e, com o poder de sua voz, incendiou o mundo. O Papa Urbano II, um político astuto vestido com as vestes da santidade, dirigiu-se a uma multidão de nobres, cavaleiros e camponeses. Ele falou de uma terra distante, sagrada, profanada por mãos infiéis. Falou do Santo Sepulcro, o túmulo de Cristo, sob o domínio do Islã. Suas palavras eram labaredas, pintando quadros vívidos de cristãos orientais torturados, de peregrinos humilhados, de altares derrubados. Ele não ofereceu apenas uma missão, ofereceu uma redenção. Para os cavaleiros mergulhados em guerras feudais intermináveis, cujas almas estavam manchadas pelo pecado da violência, ele propôs uma nova forma de guerra, uma guerra santa, uma guerra que não condenaria, mas salvaria. Cada golpe de espada contra o inimigo de Cristo seria um ato de penitência. Cada vida tirada em nome da cruz seria um passo em direção ao paraíso. A promessa era irresistível, a remissão completa e imediata de todos os pecados. Foi a licença divina para matar. O grito que ecoou pela planície de Clermont, Deus vult, Deus o quer, tornou-se o rugido de um monstro recém-nascido. A ideia, uma semente de genialidade, política e fervor apocalíptico, espalhou-se como uma praga. Pregadores errantes como Pedro, o eremita, levaram a mensagem às aldeias mais remotas, inflamando os corações dos pobres. Eles não tinham armaduras de aço, nem cavalos de guerra, tinham apenas a fé cega e a fome. Esta primeira onda, a chamada Cruzada Popular, foi menos um exército e mais uma turba descontrolada. Antes mesmo de avistarem a Terra Santa, encontraram seus primeiros infiéis muito mais perto de casa. Nas cidades do Vale do Reno, comunidades judaicas prósperas tornaram-se o primeiro alvo da fúria sagrada. Por que viajar milhares de quilômetros para combater os inimigos de Cristo? Argumentavam, quando eles viviam ali mesmo, entre eles. Em Speyer, Worms e Mainz, milhares de judeus foram massacrados. Homens, mulheres e crianças foram arrastados de suas casas e sinagogas, recebendo a escolha entre o batismo e a morte. Muitos escolheram o martírio, matando suas próprias famílias para evitar a conversão forçada. Foi o primeiro grande pogrom da Europa, um prenúncio sombrio do que estava por vir. Os exércitos iam morrer pelo paraíso que seus sacerdotes prometiam e construíam um inferno na terra que nenhum profeta jamais descreveu. A turba de Pedro, o eremita, mal equipada e indisciplinada, foi aniquilada pelos turcos seljúcidas assim que chegou à Anatólia, mas a semente do ódio já havia germinado. Logo em seguida, veio a verdadeira força, a Cruzada dos Príncipes. Godofredo de Bulhão, Raimundo de Toulouse, Boemundo de Taranto, nomes que entrariam para a lenda. Eram guerreiros experientes, movidos por uma mistura complexa de piedade genuína, ambição por terras e uma sede insaciável por glória. Este não era um bando de camponeses, era a elite militar da Europa em marcha. O Império Bizantino, que havia pedido ajuda contra os turcos, observou com horror a chegada daquele exército colossal, faminto e arrogante. O imperador Aleixo I Comneno os via não como salvadores, mas como uma ameaça quase tão grande quanto os muçulmanos. Com diplomacia astuta e subornos,
ele conseguiu transportá-los para a Ásia Menor, longe de sua capital, Constantinopla. A jornada através da Anatólia foi brutal. O calor, a fome e a sede ceifaram mais vidas do que as espadas inimigas, mas eles perseveraram, impulsionados pela fé e pela promessa de pilhagem. A primeira grande prova foi o cerco de Niceia, uma cidade fortificada que caiu mais pela diplomacia bizantina do que pela força cruzada, para a frustração dos cavaleiros que sonhavam com o saque. Depois veio Antioquia, um cerco de 8 meses que levou os exércitos cristãos à beira do colapso. A fome era tão severa que os cronistas relatam casos de canibalismo com soldados cozinhando os corpos dos inimigos mortos. A cidade parecia inexpugnável, protegida por muralhas maciças. A salvação veio na forma de traição. Um guarda armênio, subornado por Boemundo, abriu um portão durante a noite. O que se seguiu foi um banho de sangue. Os cruzados, enlouquecidos pela fome e pelo ódio, massacraram a população muçulmana e até mesmo os cristãos locais da cidade. Mas o triunfo foi breve. Assim que tomaram a cidade, um exército muçulmano ainda maior chegou e os cercou. Agora, os caçadores se tornaram a caça, presos dentro das muralhas que acabaram de conquistar, com seus estoques de comida já esgotados. O desespero era total. Foi então que o milagre aconteceu, ou mais precisamente, a invenção de um milagre. Um monge chamado Pedro Bartolomeu alegou ter tido visões de Santo André, que lhe revelou a localização da lança sagrada, a arma que perfurou o flanco de Cristo na cruz. Após uma escavação dramática no chão de uma igreja, uma ponta de lança foi encontrada. A autenticidade do artefato era duvidosa, até mesmo para os líderes da cruzada, mas seu efeito no moral das tropas foi elétrico. Com a relíquia sagrada à sua frente, os cruzados famintos e em menor número saíram dos portões de Antioquia e, num fervor fanático, esmagaram o exército que os sitiava. Era a prova de que Deus estava do seu lado. Finalmente, em 1099, os remanescentes do grande exército chegaram aos pés de seu objetivo final, Jerusalém, a cidade santa. Após um cerco de 5 semanas, usando torres de assalto, construídas com madeira trazida de longe, os cruzados romperam as defesas. O que aconteceu a seguir chocou até mesmo os padrões de crueldade da época. Os cronistas, tanto cristãos quanto muçulmanos, descrevem um massacre de proporções apocalípticas. Os soldados, com cruzes costuradas em suas túnicas, mataram indiscriminadamente. Muçulmanos que buscaram refúgio na mesquita de Al-Aqsa foram abatidos aos milhares. O sangue, diziam, chegava aos joelhos dos cavalos. Os judeus da cidade, que haviam lutado bravamente ao lado dos muçulmanos na defesa, foram reunidos em sua principal sinagoga, que foi então incendiada com eles dentro. Ninguém foi poupado: mulheres, crianças, idosos. Raimundo de Aguilers, um capelão que testemunhou a cena, escreveu com exultação: foi um julgamento justo e esplêndido de Deus que este lugar fosse preenchido com o sangue dos infiéis. O objetivo havia sido alcançado. Jerusalém estava em mãos cristãs. Sobre uma montanha de cadáveres, os piedosos cavaleiros, ainda cobertos de sangue, foram à igreja do Santo Sepulcro para chorar e rezar. Eles haviam libertado a cidade de Cristo, tornando-se os próprios demônios que juraram combater. A primeira cruzada foi um sucesso militar estrondoso, mas um desastre moral absoluto. Ela criou um reino cristão no Oriente Médio que duraria quase 200 anos, mas o fez ao custo de um abismo de ódio entre o cristianismo e o Islã, cujas cicatrizes nunca mais fechariam. A vontade de Deus havia sido cumprida, mas o preço foi a própria alma da fé que eles pretendiam defender. O veneno da Guerra Santa, uma vez liberado,
não se contentaria com desertos distantes. Ele buscaria novas veias para infectar, encontrando-as no coração pulsante e rico da própria Europa. O que você faria se a salvação de sua alma exigisse a danação de outra pessoa? Se você estivesse em 1099, qual seria sua escolha? Deixe seu comentário. Cruzado pela fé ou defensor de sua casa? A história observa e não perdoa. No sul da França, no início do século XIII, florescia uma civilização de rara beleza e sofisticação. A região de Languedoc era uma terra de poetas e trovadores, de castelos elegantes e cidades mercantis ricas. Aqui, a tolerância não era uma virtude pregada, mas um modo de vida. Judeus, cristãos e até mesmo dissidentes religiosos conviviam em uma paz relativa, sob o governo de nobres locais como os condes de Toulouse. Mas nesta terra de luz e cultura, uma nova fé havia fincado raízes, uma fé que Roma considerava mais perigosa do que o próprio Islã. Eram os cátaros, também conhecidos como albigenses. Sua teologia era radical. Eles acreditavam em dois deuses, um Deus bom, criador do mundo espiritual e invisível, e um Deus mau, o Satã do Antigo Testamento, que havia criado o mundo material, incluindo o corpo humano, como uma prisão para as almas. Rejeitavam a Igreja Católica como uma instituição corrupta, uma obra do Deus do mal. Negavam os sacramentos, a cruz como símbolo sagrado e, o mais alarmante de tudo, a autoridade do Papa. Seus líderes, os perfeitos, viviam vidas de ascetismo extremo, abstendo-se de carne, sexo e bens materiais. Para a Igreja de Roma, entrincheirada em poder e riqueza, o catarismo não era apenas uma heresia, era uma ameaça existencial. O Papa Inocêncio III, um dos pontífices mais poderosos e implacáveis da história, tentou inicialmente erradicar a heresia através da pregação e do debate, mas os cátaros, com sua lógica simples e a evidente hipocrisia da igreja local como contraste, ganhavam cada vez mais adeptos, inclusive entre a nobreza. A gota d'água veio em 1208. O legado papal, Pedro de Castelnau, foi assassinado em circunstâncias misteriosas após uma discussão acalorada com o conde Raimundo VI de Toulouse. A culpa, com ou sem provas, recaiu sobre o conde. Inocêncio III tinha agora o seu pretexto. Ele fez algo sem precedentes. Declarou uma cruzada, não contra muçulmanos em uma terra distante, mas contra cristãos no coração da cristandade. As mesmas indulgências e promessas de salvação oferecidas aos que lutavam em Jerusalém foram agora prometidas àqueles que estivessem dispostos a exterminar os hereges de Languedoc. A resposta foi avassaladora. Barões e cavaleiros do norte da França, mais pobres e mais guerreiros que os sofisticados nobres do sul, atenderam ao chamado. A atração não era apenas espiritual. A cruzada oferecia uma oportunidade única de saquear as ricas terras de Languedoc, confiscando os feudos dos nobres considerados hereges ou protetores de hereges. A fé tornou-se o véu perfeito para a ganância. O exército cruzado, que desceu pelo Vale do Ródano em 1209, era uma força aterrorizante. Seu líder espiritual era o abade Arnaldo Amalrico, seu comandante militar, o fanático e brutal Simão de Montfort. O primeiro alvo foi a cidade de Béziers. Quando os cruzados chegaram a seus portões, exigiram que os católicos da cidade entregassem os 200 cátaros que viviam entre eles. Os cidadãos de Béziers, em um ato de notável coragem e solidariedade, recusaram-se. A cidade foi tomada de assalto. O que se seguiu foi um massacre que se tornou lendário por sua selvageria. Soldados, confusos sobre como distinguir os hereges dos fiéis,
teriam perguntado a Arnaldo Amalrico o que fazer. A resposta atribuída a ele, quer seja historicamente precisa ou não, encapsula o espírito daquela guerra. Matai-os todos. O Senhor reconhecerá os seus. A população inteira de Béziers, estimada entre 7 e 20 mil pessoas, foi exterminada. Homens, mulheres e crianças foram mortos nas ruas e em suas casas. Aqueles que buscaram refúgio na igreja de Santa Maria Madalena foram queimados vivos quando os cruzados incendiaram o prédio. Béziers foi um ato de terror calculado, projetado para quebrar a vontade de resistência de Languedoc. A notícia do massacre se espalhou, e muitas cidades e castelos se renderam sem luta. Mas a guerra estava longe de terminar. Por 20 anos, Languedoc foi devastada por uma campanha de fogo e terror. Simão de Montfort provou ser um mestre da guerra de cerco, tomando castelos um a um. A resistência foi feroz, liderada pelos nobres do sul, que viam a cruzada como uma guerra de conquista disfarçada. A guerra não era apenas sobre teologia, era um choque de culturas. A cultura cavalheiresca e tolerante do sul contra a cultura feudal e dogmática do norte. Cada vitória cruzada era seguida por execuções em massa. Os perfeitos, cátaros, quando capturados, eram queimados na fogueira em piras gigantescas. A fé que desprezava o mundo material era aniquilada pelo fogo, a forma mais material e dolorosa de destruição. Aquele que destrói em nome de um Deus bom não é, ele mesmo, o agente do mal que pretende combater. A lógica da guerra santa se dobra sobre si mesma, criando um labirinto moral, onde toda a atrocidade se torna um ato de piedade. A coroa da França, que inicialmente se manteve à distância, viu na cruzada a oportunidade de ouro para estender seu poder sobre o sul semi-independente. O que começou como uma guerra religiosa terminou como uma consolidação política. O golpe final contra o catarismo e a independência de Languedoc veio com a queda do castelo de Montségur em 1244. Encarapitado no topo de uma montanha rochosa, Montségur era mais do que uma fortaleza. Era o santuário final da fé cátara. Após um cerco de 10 meses, os defensores se renderam. Aos mais de 200 perfeitos que estavam lá dentro, foi oferecida uma última chance de renunciar à sua fé. Nenhum deles o fez. Eles desceram a montanha calmamente, marcharam para um campo onde uma enorme pira havia sido preparada e caminharam para as chamas, cantando. Foi o crepúsculo de uma fé. A cruzada albigense foi um sucesso. A heresia foi extirpada. Languedoc foi anexada à França, mas o preço foi a destruição de uma das culturas mais vibrantes da Europa medieval. Para garantir que a heresia nunca mais ressurgisse, a Igreja criou sua arma mais eficaz e aterrorizante, a Inquisição. Tribunais eclesiásticos foram estabelecidos com o poder de investigar, interrogar, torturar e condenar qualquer pessoa suspeita de desvio da ortodoxia. A denúncia anônima era incentivada. O acusado não tinha direito a um advogado e muitas vezes não sabia quem o havia acusado. Uma rede de medo e suspeita desceu sobre a Europa. O vizinho espionava o vizinho. Uma palavra descuidada, um livro proibido, uma amizade com a pessoa errada poderiam levar à prisão, à perda de bens e à fogueira. A Inquisição aperfeiçoou a arte do terror psicológico e físico, tornando-se um instrumento de controle social e político sem paralelo. O fogo que consumiu os cátaros em Montségur lançou uma longa sombra, uma escuridão que se aprofundaria em outra península, onde a luta contra o infiel já durava séculos, forjando uma nação no calor da batalha contínua. Por quase 800 anos, a Península Ibérica foi um campo de batalha,
um lugar onde a fronteira entre a cruz e o crescente era desenhada e redesenhada com a tinta do sangue. Nenhuma outra guerra na história europeia durou tanto tempo. A Reconquista não foi um único conflito, mas uma sucessão de séculos de guerras, tréguas, alianças instáveis e atritos implacáveis que moldaram a identidade de Portugal e Espanha de uma forma que nenhuma outra experiência poderia ter feito. A história começou em 711, quando um exército muçulmano, composto principalmente por berberes do norte da África, sob comando árabe, cruzou o Estreito de Gibraltar. Em poucos anos, eles conquistaram quase toda a península, derrubando o reino visigodo decadente. O que eles estabeleceram, Al-Ándalus, tornou-se um dos centros de civilização mais brilhantes do mundo. Um lugar de notável avanço científico, poético e arquitetônico, onde muçulmanos, judeus e cristãos coexistiram em um complexo sistema de domínio e tolerância. Mas nas montanhas do norte, nas Astúrias, um pequeno núcleo de resistência cristã sobreviveu. Liderados por um nobre chamado Pelágio, eles obtiveram uma pequena, mas simbolicamente imensa, vitória na Batalha de Covadonga por volta de 722. Foi o início de um movimento lento, árduo e incrivelmente violento para reconquistar a terra perdida para o Islã. Nos primeiros séculos, a luta foi de sobrevivência. Pequenos reinos cristãos, Astúrias, que se tornou Leão, Navarra, Aragão e Castela, lutaram não apenas contra os Emirados Muçulmanos do Sul, mas também entre si. A religião era um grito de guerra, um fator de identidade, mas a política era pragmática. Não era incomum ver um rei cristão se aliando a um governante muçulmano para lutar contra outro rei cristão. O lendário herói espanhol, El Cid, passou grande parte de sua carreira lutando como mercenário tanto para senhores cristãos quanto muçulmanos. A guerra era um modo de vida. Gerações nasceram, viveram e morreram em uma sociedade militarizada, onde cada homem era um soldado em potencial e a fronteira era um lugar de perigo e oportunidade constantes. Ataques rápidos, conhecidos como razias, eram lançados por ambos os lados para saquear, capturar escravos e aterrorizar a população. A crueldade era uma constante. As aldeias eram queimadas, as colheitas destruídas, os prisioneiros executados. A Guerra Santa não é uma guerra de conquista, é uma guerra de aniquilação, onde o inimigo não é apenas um adversário, mas uma abominação a ser apagada. Com o tempo, a ideia de cruzada, nascida no Oriente, chegou à Península Ibérica. O Papa e a poderosa abadia de Cluny, na França, começaram a enquadrar a luta na Espanha como parte da guerra universal contra o Islã. Cavaleiros de toda a Europa, especialmente da França, foram incentivados a se juntar à luta, trazendo consigo um fanatismo mais intransigente e menos familiarizado com as complexidades da convivência ibérica. O conflito tornou-se mais ideológico, mais preto e branco. Ordens militares de cavaleiros monges, como as Ordens de Santiago, Calatrava e Alcântara, foram criadas. Elas se tornaram a vanguarda da Reconquista, exércitos permanentes dedicados à guerra contra os mouros, controlando vastas extensões de terra e poder. O ponto de virada veio em 1212, na Batalha de Las Navas de Tolosa. Um exército cristão unificado, composto por tropas de Castela, Aragão, Navarra e Portugal, juntamente com cruzados estrangeiros, enfrentou as forças do Império Almohada, uma dinastia berber fundamentalista, que então governava Al-Andalus. A vitória cristã foi esmagadora e decisiva. Ela quebrou o poder militar muçulmano na península e abriu o Vale do Guadalquivir para a conquista.
Nos 50 anos seguintes, cidades lendárias como Córdoba, o antigo coração do califado, e Sevilha caíram nas mãos dos exércitos castelhanos. A reconquista parecia quase completa. Apenas um enclave muçulmano permaneceu no sul, o Emirado de Granada. Protegido pelas montanhas da Serra Nevada e por uma diplomacia astuta, o Reino de Granada sobreviveu por mais 250 anos, um último brilho da cultura de Al-Andalus. Mas no final do século XV, a maré final virou. O casamento de Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão uniu os dois maiores reinos cristãos da Espanha. Os reis católicos estavam determinados a completar a reconquista e forjar uma Espanha unida sob uma única fé. Em 1482, eles lançaram a guerra final contra a Granada. Foi um cerco longo e desgastante, que durou 10 anos. Utilizando a mais recente tecnologia de artilharia, os exércitos espanhóis avançaram metodicamente, tomando fortalezas uma a uma. Finalmente, em 2 de janeiro de 1492, o último sultão de Granada, Maomé XII, conhecido como Boabdil, entregou as chaves da cidade a Fernando e Isabel. A reconquista havia terminado. A imagem de Boabdil, olhando para trás para sua cidade perdida e chorando, deu nome ao passo de montanha El Último Suspiro del Moro, o último suspiro do Mouro. O triunfo, no entanto, veio com um expurgo. A Espanha unificada não tinha lugar para a diversidade que outrora definira a península. Em março de 1492, poucas semanas após a queda de Granada, os reis católicos emitiram o Decreto de Alhambra, ordenando que todos os judeus da Espanha se convertessem ao catolicismo ou deixassem o país. Milhares partiram, levando consigo seu conhecimento e suas redes comerciais, um ato de automutilação econômica em nome da pureza religiosa. Os muçulmanos de Granada, a quem inicialmente foram prometidos direitos religiosos, logo enfrentaram a mesma escolha. Após uma série de revoltas, eles também foram forçados à conversão ou ao exílio. A Inquisição Espanhola, estabelecida anos antes, agora trabalhava incansavelmente para caçar conversos, judeus e muçulmanos convertidos suspeitos de praticar secretamente suas antigas fés. A Espanha forjou sua identidade nacional na bigorna de uma guerra religiosa de 7 séculos. Isso a tornou ferozmente católica, militarmente poderosa e administrativamente unificada, pronta para embarcar na conquista de um novo mundo. Mas também a tornou intolerante, expurgando as próprias culturas que a haviam enriquecido. A espada que conquistou Granada logo seria usada para conquistar impérios do outro lado do oceano, e o fogo que purificou a Espanha prenunciava outros incêndios. Um desses incêndios seria aceso não por uma guerra de conquista, mas por um protesto contra a corrupção da própria fé, liderado por um homem cuja morte na fogueira incendiaria uma nação inteira. No coração da Boêmia, no início do século XV, um homem ousou desafiar o poder da Igreja de Roma. Seu nome era Jan Hus, um pregador carismático e reitor da Universidade de Praga. Influenciado pelos escritos do reformador inglês John Wycliffe, Hus denunciava a corrupção do clero, a venda de indulgências e acreditava que a autoridade final não residia no Papa, mas na Bíblia. Ele defendia que os leigos deveriam receber a comunhão em ambas as espécies, pão e vinho, um privilégio então reservado apenas aos sacerdotes. O cálice tornou-se o símbolo de seu movimento, um poderoso emblema de igualdade espiritual. Suas ideias ecoaram profundamente no povo tcheco, misturando-se a um crescente sentimento nacionalista contra o domínio do Sacro Império Romano Germânico, dominado pelos alemães.
Para a Igreja, Rus era um herege perigoso. Em 1414, ele foi convocado para o Concílio de Constança para defender suas opiniões, com a promessa de um salvo-conduto do imperador Sigismundo. Foi uma armadilha. Rus foi preso, julgado por heresia e, ao se recusar a retratar-se, foi condenado à fogueira. Em 6 de julho de 1415, ele foi queimado vivo. Suas últimas palavras teriam sido: "Hoje vocês assam um ganso, mas daqui a 100 anos ouvirão um cisne cantar que não poderão silenciar." A profecia se cumpriria com Martinho Lutero. A notícia da morte de Rus incendiou a Boêmia. O que era um movimento de reforma religiosa explodiu em uma rebelião nacional em grande escala. Em 1419, a raiva atingiu o ponto de ebulição. Uma procissão de russitas radicais, liderada pelo pregador Jan Gelivsky, marchou até a prefeitura de Praga para exigir a libertação de seus correligionários presos. Após uma pedra ser atirada da janela da prefeitura, a multidão invadiu o prédio e atirou 7 membros do conselho da cidade pelas janelas, para serem mortos pela multidão abaixo. Este evento, a primeira defenestração de Praga, foi a centelha que iniciou as guerras russitas. O movimento russita, no entanto, não era unificado. Dividiu-se em 2 facções principais: os utraquistas moderados, principalmente a nobreza, e os burgueses de Praga, que buscavam um acordo com a Igreja, e os taboritas radicais, camponeses e artesãos que fundaram uma nova cidade, Tábor, baseada em princípios de comunidade, de bens e rejeição de toda a pompa da Igreja. Para os taboritas, esta era uma guerra apocalíptica para inaugurar o reino de Deus na terra. Quando se tem certeza de que se está lutando pelo próprio Deus, qualquer compromisso é traição. Roma e o imperador Sigismundo não podiam tolerar essa rebelião aberta. Entre 1420 e 1431, eles lançaram 5 cruzadas sucessivas contra a Boêmia. Eram exércitos massivos, compostos pela fina flor da cavalaria feudal da Alemanha, Hungria e de toda a Europa. Em teoria, os camponeses e artesãos russitas não deveriam ter a menor chance. Mas os russitas tinham uma arma secreta, a genialidade militar de um homem chamado Jan Žižka. Um nobre menor, cego de um olho, Žižka era um veterano de várias guerras e um inovador tático brilhante. Sabendo que suas forças de infantaria não poderiam resistir a uma carga de cavalaria pesada em campo aberto, ele transformou um objeto comum do cotidiano camponês em uma fortaleza móvel, a carroça. Os russitas desenvolveram a tática do Wagenburg, ou Forte de Carroças. As carroças, reforçadas com placas de madeira e equipadas com pequenas aberturas para atirar, eram dispostas em um círculo ou quadrado e acorrentadas umas às outras. Dentro deste forte improvisado, os russitas posicionavam sua infantaria, armada com piques, mangais de guerra, uma bola de espinhos presa a uma corrente, e, crucialmente, um grande número de armas de fogo primitivas, como pistolas de mão e pequenos canhões. Quando os cavaleiros cruzados, confiantes em sua superioridade, atacavam, eles se deparavam com uma barreira impenetrável. Suas cargas eram quebradas contra as carroças e eles eram dizimados por uma chuva de balas, flechas e projéteis de artilharia. Uma vez que o ataque inimigo estivesse desorganizado e seu moral abalado, os russitas abriam brechas no Wagenburg e lançavam um contra-ataque devastador com sua infantaria e cavalaria leve. A tática era brutalmente eficaz. Batalha após batalha, os exércitos cruzados, muito maiores e mais bem equipados, foram humilhados e derrotados pelas forças de Žižka. Ele era um comandante implacável,
que exigia disciplina de ferro e explorava o fervor religioso de suas tropas para transformá-las em um dos exércitos mais temíveis da Europa. Mesmo depois de perder o outro olho e ficar completamente cego, ele continuou a liderar seus exércitos, dando ordens com base nas descrições do terreno feitas por seus subordinados. A invencibilidade hussita, no entanto, não trouxe a paz. A guerra devastou a Boêmia e os países vizinhos, com ambos os lados cometendo atrocidades. Enquanto as cruzadas fracassavam, as divisões internas no movimento hussita se aprofundavam. Os utraquistas moderados estavam cada vez mais alarmados com o radicalismo dos taboritas. Eles queriam o fim da guerra e um acordo que lhes garantisse a comunhão em duas espécies. Após anos de negociações, um acordo, os Compactos de Basileia, foi finalmente alcançado com a Igreja. Os taboritas, no entanto, rejeitaram qualquer compromisso. Para eles, a luta era até o fim. O fim do radicalismo hussita veio não pelas mãos dos cruzados, mas de seus próprios compatriotas. Em 1434, na Batalha de Lipani, um exército de utraquistas e católicos boêmios enfrentou os taboritas. Usando a própria tática do Wagenburg contra seus criadores, eles fingiram uma retirada, atraíram os taboritas para fora de sua fortaleza de carroças e os aniquilaram. Foi uma batalha fratricida que quebrou a espinha dorsal do poder militar taborita. As guerras hussitas foram uma revolução. Foram uma guerra de libertação nacional, uma guerra civil e uma revolução militar. Elas demonstraram que uma infantaria disciplinada e bem liderada, usando táticas inovadoras e poder de fogo, poderia derrotar a outrora invencível cavalaria feudal. O som dos canhões hussitas em Praga foi um prenúncio do fim da guerra medieval. Elas também mostraram que o fervor religioso, quando combinado com o desespero social, é uma força capaz de derrubar impérios, mas também de se consumir em sua própria chama. O fogo que queimou Jan Hus, em Constança, acendeu um incêndio que a Europa inteira não conseguiu apagar por quase 2 décadas, um prelúdio para um conflito ainda maior, que faria o continente inteiro mergulhar na loucura. Qual decisão é mais perigosa? A de um fanático que acredita estar certo ou a de um cínico que usa a fé dos outros? Sua lealdade estaria com o profeta que inspira ou com o estrategista que vence? Vote no comentário. O destino das nações depende dessas escolhas. 200 anos depois de Jan Hus, o cisne que ele profetizou cantou. O nome dele era Martinho Lutero, e suas 95 teses, pregadas na porta de uma igreja em Wittenberg, em 1517, racharam a cristandade ocidental de forma irrevogável. A Reforma Protestante desencadeou um século de guerras religiosas que culminaram no conflito mais devastador que a Europa já havia testemunhado, um cataclismo tão absoluto que sua memória assombraria o continente por gerações. A Guerra dos 30 Anos, travada entre 1618 e 1648, não foi uma única guerra, mas uma série de conflitos interligados que arrastaram quase todas as potências europeias para um vórtice de violência. Começou, como tantas vezes, com a religião, mas rapidamente se transformou em uma luta cínica pelo poder, onde a fé se tornou pouco mais do que uma bandeira conveniente para a ambição dinástica. O palco foi o Sacro Império Romano-Germânico, um mosaico de centenas de estados semi-independentes na Europa Central. A Paz de Augsburgo, de 1555, havia estabelecido um princípio frágil, cujus regio e jus religio. De quem é a região, dele é a religião.
Os príncipes podiam escolher entre o catolicismo e o luteranismo para seus territórios, mas a paz era tênue e a ascensão do calvinismo, não reconhecido pelo tratado, aumentou as tensões. A faísca, mais uma vez, foi acesa em Praga. Em 1618, nobres protestantes da Boêmia, furiosos com as políticas pró-católicas do imperador Fernando II de Habsburgo, invadiram o castelo de Praga e atiraram 2 de seus representantes pelas janelas. A segunda defenestração de Praga. Os homens sobreviveram à queda de 20 metros. Os católicos alegaram uma intervenção milagrosa de anjos. Os protestantes, mais pragmaticamente, apontaram para a grande pilha de esterco no fosso do castelo. Milagre ou esterco, a guerra havia começado. O que começou como uma revolta local rapidamente escalou. A Espanha católica dos Habsburgos apoiou seu parente, o imperador. Os estados protestantes alemães formaram uma aliança buscando apoio da Dinamarca, da Holanda e da Inglaterra. A guerra se espalhou pela Alemanha como um incêndio florestal. Esta não era mais uma guerra de cavaleiros e cercos medievais. Era uma nova forma de guerra travada por exércitos massivos de mercenários profissionais, como os temidos tércios espanhóis. E esses exércitos tinham que ser pagos. Quando o dinheiro acabava, o que acontecia com frequência, eles se pagavam com a pilhagem, o princípio bellum si ipsum allet. A guerra se alimenta a si mesma, tornou-se a norma. Exércitos de dezenas de milhares de homens marchavam pelo campo, despojando-o de tudo: comida, gado, bens, dignidade. Vilas e cidades que não conseguiam pagar as contribuições exigidas eram saqueadas e queimadas. A população civil foi a maior vítima. A violência atingiu níveis de selvageria quase inimagináveis. Um evento se tornou o símbolo do horror da guerra: o saque de Magdeburgo, em 1631. A cidade protestante, um importante centro comercial, foi sitiada e tomada de assalto pelas tropas católicas sob o comando do conde de Tilly. O que se seguiu foi uma orgia de destruição. Por 3 dias, os soldados estupraram, torturaram e mataram. As casas foram saqueadas e incendiadas. Das 30.000 pessoas que viviam em Magdeburgo, apenas 5.000 sobreviveram, escondendo-se nas ruínas da catedral. A notícia do casamento de Magdeburgo, como foi cinicamente chamado, chocou a Europa, mas não impediu que atrocidades semelhantes ocorressem em todo o império. A guerra tem sua própria lógica perversa. A crueldade de um lado justifica uma crueldade ainda maior do outro. Quando a causa protestante parecia perdida, um novo ator entrou em cena: Gustavo Adolfo, o rei da Suécia. O Leão do Norte era um gênio militar e um luterano devoto. Seu exército, bem treinado, disciplinado e equipado com uma artilharia leve e móvel inovadora, varreu as forças imperiais. Ele introduziu o fogo de voleio linear, uma tática que permitia que seus mosqueteiros mantivessem um fogo quase contínuo, dizimando as formações inimigas. Por um momento, pareceu que ele poderia virar a guerra. Mas em 1632, na Batalha de Lützen, Gustavo Adolfo foi morto em combate. Sua morte não encerrou a participação sueca, mas a guerra entrou em uma fase ainda mais cínica e destrutiva. O maior exemplo do cinismo político foi o cardeal Richelieu, o primeiro-ministro da França católica. Embora fosse um príncipe da Igreja, o principal objetivo de Richelieu não era a vitória do catolicismo, mas a quebra do poder dos Habsburgos, que governavam tanto a Espanha quanto o Sacro Império Romano e cercavam a França. Portanto, a França católica começou a financiar generosamente os exércitos protestantes da Suécia e dos príncipes alemães. O cardeal Richelieu,
Um homem que certamente rezava pela vitória católica descobriu que as orações eram mais eficazes quando acompanhadas por uma grande remessa de ouro para os hereges. A religião agora era apenas uma máscara fina sobre o rosto da Realpolitik. A guerra se arrastou por anos, exaurindo todos os combatentes. A Alemanha foi transformada em um deserto. Fome, peste e violência despovoaram vastas regiões. Estima-se que a população do Sacro Império Romano tenha caído entre 25% e 50%. Algumas áreas perderam mais de 2/3 de seus habitantes. O canibalismo, nascido do desespero, tornou-se uma realidade em muitas comunidades. A ordem social entrou em colapso. Finalmente, após décadas de carnificina, as nações exaustas se reuniram para negociar. A Paz de Westfália, assinada em 1648, foi um marco na história. Ela não apenas encerrou a Guerra dos 30 Anos, mas também estabeleceu um novo sistema de ordem internacional. O tratado reconheceu a soberania dos estados e o princípio da não interferência em seus assuntos internos, a base do sistema de nações moderno. Estabeleceu uma nova balança de poder na Europa, com a França emergindo como a potência dominante e a Espanha e o Sacro Império Romano enfraquecidos. E, crucialmente, removeu a religião como uma causa legítima para a guerra entre estados. Depois de 30 anos de loucura, a Europa aprendeu, da maneira mais difícil, que tentar impor a fé pela espada só leva à ruína mútua. O continente estava em ruínas, mas sobre essas ruínas foi construída a fundação da Europa secular moderna. Enquanto a Europa se curava de suas feridas auto-infligidas em outro continente, um confronto igualmente brutal e secular se desenrolava, onde um império muçulmano, em seu apogeu, enfrentaria a fúria de guerreiros hindus lutando por seu Deus e por sua liberdade. Na segunda metade do século XVII, o Império Mogol, na Índia, estava no auge de seu poder e esplendor. Das montanhas do Afeganistão ao delta do Ganges, seus imperadores governavam um vasto e diverso domínio. Cidades como Delhi e Agra eram centros de uma cultura refinada, onde a arquitetura, a poesia e a arte floresciam, misturando influências persas e indianas. No entanto, sob essa superfície de magnificência, as tensões religiosas estavam começando a ferver. O imperador que subiu ao trono em 1658, Aurangzeb, era um muçulmano devoto, mas também um puritano rígido e um fanático. Ao contrário de seus predecessores, como Akbar, que haviam praticado a tolerância religiosa, Aurangzeb via-se como um executor da lei islâmica ortodoxa. Ele reintroduziu a jizya, um imposto esmagador sobre os não-muçulmanos que constituíam a vasta maioria de seus súditos. Pior ainda, ele embarcou em uma política de destruição de templos hindus, construindo mesquitas em seus lugares. Para milhões de hindus, esses atos não eram apenas uma opressão política, eram uma profanação do sagrado. A resposta a essa opressão surgiu das colinas e vales acidentados do Planalto do Deccan, no oeste da Índia. Ali viviam os Marathas, um povo guerreiro e ferozmente independente. E entre eles surgiu um líder de carisma e gênio militar extraordinários, Shivaji Bhonsle. Shivaji não era apenas um rei. Ele se tornou a encarnação da resistência hindu contra o domínio mogol. Sua história é uma lenda na Índia. Desde jovem, ele demonstrou uma audácia e uma astúcia notáveis. Ele percebeu que não podia enfrentar o pesado e lento exército imperial mogol em batalhas campais. Em vez disso, ele aperfeiçoou a arte da guerra de guerrilha. Suas fortalezas nas montanhas, construídas em picos quase inacessíveis, serviam como bases
para ataques rápidos e devastadores. Ele e seus homens, os Mávlas, conheciam cada trilha e cada vale de seu território. Eles atacavam comboios de suprimentos, saqueavam tesouros mogóis e desapareciam nas montanhas antes que o inimigo pudesse reagir. A religião era central para a identidade de Shivaji e seu movimento. Ele era um devoto fervoroso da deusa Bhavani e se via como um protetor do Hindavi Swarajya, o autogoverno hindu. Sua bandeira açafrão, a Bhagwa Dhwaj, tornou-se um símbolo da resistência hindu. Para seus seguidores, lutar por Shivaji era lutar pelos seus deuses e pelo seu modo de vida. A audácia de Shivaji era lendária. Em um dos episódios mais famosos, ele concordou em se encontrar com Afzal Khan, um general mogol enviado para subjugá-lo. As regras do encontro estipulavam que ambos os homens deveriam vir armados apenas com uma espada e acompanhados por um único seguidor. Suspeitando de uma armadilha, Shivaji usou uma cota de malha sob suas roupas e escondeu uma wagnak, garras de tigre, uma arma de metal afiada, em sua mão e um punhal em sua manga. Quando se encontraram, o corpulento Afzal Khan tentou esfaqueá-lo durante um abraço, mas a armadura de Shivaji o protegeu. Shivaji então contra-atacou, estripando o general com as garras de tigre e apunhalando-o. O exército mogol, sem seu líder, foi subsequentemente aniquilado pelas tropas marathas que estavam escondidas. O episódio solidificou a reputação de Shivaji como um líder astuto e implacável. Aurangzeb, enfurecido, enviou seus melhores generais e exércitos maciços para esmagar a rebelião. Mas a guerra no Deccan era um pesadelo para o exército mogol, acostumado a lutar em planícies abertas. O terreno montanhoso, as chuvas de monção e as táticas de ataque e fuga dos marathas desgastaram as forças imperiais. Shivaji continuou a expandir seu reino, capturando fortes, saqueando cidades ricas como Surat e estabelecendo uma administração eficiente. Em 1674, ele se coroou Chhatrapati, imperador, desafiando abertamente a autoridade de Aurangzeb e estabelecendo um reino maratha soberano. A guerra entre os mogóis e os marathas era mais do que um conflito por território. Era um choque de civilizações e de sistemas militares. O exército mogol era uma máquina de guerra formidável, com sua cavalaria pesada, elefantes de guerra e artilharia. Mas era lento, caro de manter e vulnerável em terreno difícil. Os marathas, por outro lado, contavam com a velocidade e a agilidade de sua cavalaria leve. Eles viajavam com pouca bagagem, vivendo da terra e movendo-se com uma rapidez desconcertante. Sua tática de Ganimikava, guerra de guerrilha, aterrorizava o interior do Império Mogol. Eles não buscavam conquistar e manter o território no coração do Império. Eles atacavam, saqueavam e exigiam tributo, minando a autoridade e a economia mogol. Após a morte de Shivaji, Aurangzeb, obcecado em destruir o poder maratha, mudou sua corte para o Deccan e passou os últimos 25 anos de seu reinado em uma campanha militar incessante. Ele conseguiu capturar muitos fortes marathas e até mesmo capturou e executou o filho de Shivaji, Sambhaji, mas a resistência maratha nunca foi quebrada. Ela se transformou em uma guerra popular, com diferentes líderes marathas continuando a luta. O longo e dispendioso conflito no Deccan sangrou o tesouro mogol e esgotou seu exército. A ausência do imperador do norte do império, por tantos anos, permitiu que outras rebeliões e forças centrífugas surgissem. Quando Aurangzeb morreu em 1707, ele deixou para trás um império vasto, mas fatalmente enfraquecido. No século XVIII, o Império Mogol entrou em um rápido declínio. Os marathas, por outro lado,
emergiram como a força dominante na Índia. Eles expandiram seu poder para o norte, chegando a saquear a própria Delhi. Por um tempo, parecia que eles poderiam substituir os mogóis como o poder imperial da Índia. A Confederação Maratha, no entanto, era uma aliança frouxa de chefes guerreiros, e suas ambições conflitantes acabaram por minar sua unidade. Seu avanço foi finalmente detido, não por outro império indiano, mas por uma nova potência que chegava pelo mar, a Companhia Britânica das Índias Orientais. A saga de Shivaji e dos Marathas mostra como a opressão religiosa pode acender a chama da resistência nacional. A fé, quando ameaçada, torna-se a mais poderosa das armas de mobilização, capaz de transformar camponeses em guerreiros e transformar uma rebelião em um império. Mas essa mesma fé, quando levada ao extremo do delírio messiânico, poderia levar a uma catástrofe de uma escala ainda mais terrível, como descobriria a China, mergulhada na maior guerra civil da história da humanidade. A fé pode ser uma fortaleza ou uma prisão, o que determina a diferença. Se você tivesse que liderar uma rebelião, escolheria o caminho da inspiração divina ou da estratégia implacável? Deixe sua resposta nos comentários. O futuro é escrito por aqueles que ousam escolher. Em meados do século XIX, a China era um império em crise. A dinastia Qing, governada pela etnia Manchu, era vista por muitos chineses da etnia Han como uma força de ocupação estrangeira. A corrupção era galopante, a população crescia descontroladamente e a fome era uma ameaça constante. Para agravar a situação, as potências ocidentais, com sua tecnologia militar superior, haviam humilhado a China nas guerras do ópio, forçando a abertura de portos e impondo tratados desiguais. O antigo Reino do Meio estava à beira do colapso. Foi neste caldeirão de descontentamento social e humilhação nacional que surgiu um dos movimentos mais bizarros e mortais da história. Seu líder era um homem chamado Hong Xiuquan. Hong era um aspirante a funcionário público da província de Guangdong, no sul da China. Ele falhou repetidamente nos exames imperiais, uma fonte de profunda vergonha e frustração. Após um desses fracassos, em 1837, ele sofreu um colapso nervoso e teve uma série de visões delirantes. Em seus sonhos, ele foi transportado para o céu, onde encontrou um homem idoso, de barba dourada, que lamentou que a humanidade havia esquecido dele e estava adorando demônios. Hong também conheceu um homem mais jovem, que ele chamou de seu irmão mais velho, que o instruiu a matar esses demônios. Por anos, Hong não entendeu o significado de suas visões. Então, em 1843, ele leu um panfleto cristão que havia recebido de um missionário. De repente, tudo fez sentido. O homem idoso era Deus Pai. O irmão mais velho era Jesus Cristo. E ele, Hong Xiuquan, era o segundo filho de Deus, o irmão mais novo de Jesus, enviado à Terra para erradicar os demônios, que ele identificou como os Manchus, Confúcio e os ídolos dos templos chineses. A nova fé de Hong era uma mistura sincrética de cristianismo protestante fundamentalista, confucionismo, taoísmo e crenças tradicionais chinesas. Ele começou a pregar e sua mensagem encontrou um público receptivo entre os camponeses pobres e despossuídos, especialmente da minoria Hakka, a qual ele pertencia. Ele prometia não apenas a salvação espiritual, mas também uma utopia terrena, a igualdade entre homens e mulheres, a abolição da propriedade privada e a distribuição de terras. Ele fundou a Sociedade dos Adoradores de Deus, que rapidamente cresceu de um pequeno culto a um movimento de massa com poder militar. Em 1851,
Hong sentiu que era forte o suficiente para desafiar a dinastia Qing. Ele se proclamou o Rei Celestial e declarou a fundação do Taiping Tianguo, o Reino Celestial da Grande Paz. A guerra havia começado. A rebelião Taiping foi diferente de qualquer outra guerra civil na história chinesa. Não era apenas uma luta por poder, era uma guerra santa total. Os seguidores de Hong, com seus cabelos compridos, em desafio à ordem manchu de usar uma trança, e turbantes vermelhos, lutavam com um fervor fanático. Eles viam a si mesmos como instrumentos da vontade divina, encarregados de purificar a China. O exército Taiping avançou para o norte, e sua disciplina e zelo inicialmente levaram a uma série de vitórias impressionantes contra as desmoralizadas tropas Qing. Em 1853, eles capturaram a grande cidade de Nanquim, fazendo dela sua capital celestial, renomeada como Tianjin. Ali, eles tentaram implementar sua visão radical da sociedade. A separação estrita dos sexos foi imposta, com homens e mulheres vivendo em quartéis separados, mesmo que fossem casados. A propriedade foi abolida, com todos os bens indo para um tesouro sagrado. O ópio, o álcool e o tabaco foram proibidos. A utopia, no entanto, rapidamente se transformou em um regime de terror puritano. Enquanto os seguidores comuns viviam vidas de ascetismo forçado, os líderes Taiping, incluindo Hong Xiuquan, viviam em palácios, com haréns e luxos. As regras rígidas eram aplicadas com uma brutalidade implacável. Qualquer violação era punida com a morte. O Reino Celestial da Grande Paz tornou-se um dos regimes mais totalitários e sangrentos que o mundo já viu. A guerra em si foi de uma escala e crueldade apocalípticas. A luta se espalhou por 17 províncias, transformando as ricas regiões do vale do rio Yangtze em um campo de extermínio. Ambos os lados cometeram atrocidades em massa. Cidades que resistiam aos Taiping eram massacradas quando capturadas. O governo Qing, por sua vez, respondia com uma política de extermínio contra qualquer um suspeito de simpatia pela rebelião. A guerra total não conhece civis, apenas cúmplices. A rebelião começou a desmoronar por dentro. O isolamento de Hong Xiuquan em seu palácio, sua crescente instabilidade mental e as lutas de poder selvagens entre seus generais levaram a purgas sangrentas. Em 1856, um dos líderes Taiping mais competentes, Yang Xiuqing, foi massacrado, junto com milhares de seus seguidores, por ordem de Hong. O banho de sangue enfraqueceu fatalmente o movimento. As potências ocidentais, que inicialmente viram os Taiping com alguma simpatia por sua aparente fé cristã, acabaram se voltando contra eles. Elas perceberam que um governo Qing fraco e complacente era mais vantajoso para seus interesses comerciais do que um regime Taiping fanático e imprevisível. Oficiais ocidentais, como o americano Frederick Townsend Ward e o britânico Charles Chinês Gordon, ajudaram a treinar e liderar exércitos Qing modernizados que se mostraram decisivos na supressão da rebelião. O cerco final de Nanquim durou anos. A cidade foi devastada pela fome. Hong Xiuquan, recusando-se a admitir a derrota, cometeu suicídio em 1864. Pouco depois, as forças Qing romperam as muralhas. O massacre que se seguiu foi terrível. Mais de 100.000 pessoas foram mortas nos 3 dias seguintes à queda da cidade. A rebelião Taiping durou 14 anos e resultou na morte de um número estimado entre 20 e 30 milhões de pessoas, mais do que toda a Primeira Guerra Mundial. Foi possivelmente a guerra mais sangrenta da história da humanidade. Ela devastou a China, atrasou sua modernização e deixou cicatrizes profundas na psique nacional. A história de Hong Xiuquan
é um exemplo aterrorizante de como uma mente perturbada, armada com uma interpretação distorcida da fé e explorando o descontentamento social, pode desencadear um inferno na Terra. Seu reino celestial foi construído sobre uma montanha de crânios. Enquanto a China queimava nos confins gelados do norte da Europa, outra forma de guerra santa, mais fria, metódica e igualmente genocida, estava chegando à sua conclusão sombria, uma guerra para batizar um povo com fogo e espada. Nas florestas escuras e pântanos enevoados que margeiam o Mar Báltico, viviam os últimos povos pagãos da Europa. Prussianos, livônios, estonianos, lituanos, eles adoravam deuses da natureza, trovões e florestas, e resistiram ferozmente à maré do cristianismo que havia varrido o resto do continente. Para a cristandade medieval, sua existência era uma afronta, um espinho pagão cravado na carne da Europa. No século XII e XIII, a ideia de cruzada foi redirecionada. Se era um dever piedoso lutar contra os infiéis na Terra Santa, por que não lutar contra os pagãos aqui mesmo, às portas da Europa? O Papa proclamou as Cruzadas do Norte, oferecendo as mesmas indulgências e recompensas espirituais àqueles que lutassem para converter ou exterminar as tribos do Báltico. A ponta de lança desta Guerra Santa foram as ordens de cavaleiros alemães. Primeiro, os irmãos Livônios da Espada, e depois, a mais poderosa e infame de todas, a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos. Originalmente fundada para ajudar peregrinos na Terra Santa, a Ordem Teutônica transferiu seu foco para o Báltico. Eles não eram apenas uma ordem monástica, eram um estado militar, uma máquina de guerra perfeitamente organizada, dedicada à conquista e à conversão forçada. Sua metodologia era brutalmente eficaz. Eles não buscavam apenas derrotar os guerreiros tribais em batalha, buscavam subjugar e colonizar a terra. A estratégia era baseada na construção de castelos. A cada avanço em território pagão, os cavaleiros construíam uma fortaleza de pedra ou madeira, um Ordensburg. Esses castelos serviam como bases militares, centros administrativos e símbolos de poder permanente. A partir deles, os cavaleiros podiam controlar o campo, lançar ataques e aterrorizar a população local. A guerra era sazonal e implacável. A tática preferida eram os ataques de inverno, quando os rios e pântanos congelavam, tornando o terreno intransitável acessível. Os exércitos da Ordem invadiam o território inimigo. Eles se moviam rapidamente, surpreendendo as aldeias em seu sono. O objetivo não era a batalha, mas a destruição. Eles queimavam as aldeias, destruíam as colheitas armazenadas, massacravam a população ou os levavam como escravos. Era uma guerra de desgaste, projetada para quebrar a vontade de resistência do povo, deixando-os com a escolha entre a submissão e a fome. Os cavaleiros teutônicos, com suas capas brancas adornadas com uma cruz negra, tornaram-se uma figura de terror. Eles eram a personificação da Guerra Fria, metódica e industrial. A sua superioridade em armaduras pesadas, disciplina e táticas de cerco era esmagadora. Eles viam os pagãos não como seres humanos, mas como selvagens a serem civilizados, ou, se isso falhasse, exterminados. A Guerra Santa é a forma mais pura de desumanização. Quando se acredita que o inimigo é um servo do diabo, qualquer atrocidade cometida contra ele se torna um ato de virtude. A resistência dos povos bálticos foi desesperada e feroz. Lutando em seu próprio terreno, eles usavam táticas de guerrilha, emboscando os cavaleiros nas florestas densas e nos pântanos. Houve levantes maciços, como a Grande Revolta Prussiana, que durou mais de uma década e quase conseguiu expulsar a Ordem. Mas no final, a superioridade organizacional e os recursos da Ordem
apoiados por um fluxo constante de cruzados voluntários da Alemanha e de toda a Europa, eram insuperáveis. A conquista era seguida pela colonização. Colonos alemães eram trazidos para trabalhar a terra e estabelecer cidades, marginalizando a população nativa. As línguas, as culturas e as religiões dos antigos prussianos e livônios foram gradualmente suprimidas, até que desapareceram quase completamente da história. Foi um genocídio cultural, se não total. Um episódio famoso deste longo conflito foi a Batalha no Gelo, em 1242, imortalizada no filme de Sergei Eisenstein. Aqui, os interesses da Ordem Teutônica colidiram com os da República de Novgorod, liderada pelo príncipe Alexander Nevsky. A batalha, travada na superfície congelada do Lago Peipus, foi uma rara e retumbante derrota para os cavaleiros teutônicos, quebrando o mito de sua invencibilidade e detendo sua expansão para o leste. A única nação báltica que conseguiu resistir com sucesso e manter sua independência foi a Lituânia. Sob o governo de líderes brilhantes como Mindaugas e Gediminas, os lituanos não apenas repeliram as invasões da Ordem, mas também construíram um vasto império, o Grão-Ducado da Lituânia, que se estendia do Báltico ao Mar Negro. A Lituânia permaneceu como o último estado pagão da Europa até o final do século XIV, quando seu governante se converteu ao cristianismo por razões políticas, através de um casamento que criou a poderosa comunidade polaco-lituana. Esta aliança finalmente quebrou o poder da Ordem Teutônica na decisiva Batalha de Grunwald, em 1410. As Cruzadas do Norte são um capítulo sombrio e muitas vezes esquecido da história. Elas demonstram como o fervor religioso pode ser usado como justificativa para o colonialismo brutal e a aniquilação cultural. A Cruz Negra dos Cavaleiros Teutônicos lançou uma longa sombra sobre a Europa Oriental, criando um legado de conflito entre alemães e eslavos que ecoaria através dos séculos, culminando nos horrores do século XX. A guerra em nome de Deus não desapareceu com a Idade Média. Ela simplesmente mudou de rosto, adaptando-se a novas paisagens e novos ódios. Em um país do Oriente Médio, conhecido por sua beleza e diversidade, esse antigo fantasma ressurgiria em uma forma moderna e terrivelmente complexa, transformando uma nação vibrante em um campo de batalha de todos contra todos. Por décadas, o Líbano foi conhecido como a Suíça do Oriente Médio. Sua capital, Beirute, era um centro cosmopolita de finanças, turismo e cultura, onde o glamour ocidental se encontrava com o charme levantino. O país era uma anomalia na região, uma república democrática com uma economia de livre mercado e uma sociedade vibrante. Mas sob essa fachada de prosperidade, o Líbano era um barril de pólvora. Sua estabilidade dependia de um delicado e não escrito pacto de partilha de poder entre suas 18 seitas religiosas reconhecidas. O Pacto Nacional de 1943 estipulava que o presidente deveria ser sempre um cristão maronita, o primeiro-ministro um muçulmano sunita e o presidente do parlamento um muçulmano xiita. Outros cargos e assentos no parlamento eram distribuídos de acordo com um censo de 1932 que dava aos cristãos uma ligeira maioria. Esse sistema frágil funcionou por um tempo, mas ignorava as mudanças demográficas. Com o tempo, os muçulmanos, especialmente os xiitas, tornaram-se a maioria da população, mas continuaram subrepresentados no poder. O ressentimento social e político cresceu, exacerbado pela enorme desigualdade econômica. A centelha que incendiou o barril de pólvora veio de fora.
Após a Guerra de 1967 e o Setembro Negro na Jordânia, em 1970, o Líbano tornou-se a principal base de operações para a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, de Yasser Arafat. A chegada de centenas de milhares de refugiados palestinos e a presença de uma força armada da OLP, que agia como um Estado dentro de um Estado, desestabilizou completamente o delicado equilíbrio libanês. Para os cristãos maronitas, a presença palestina armada era uma ameaça à sua soberania e ao seu status privilegiado. Para muitos muçulmanos e esquerdistas libaneses, os palestinos eram aliados naturais em sua luta contra o establishment maronita. O país se dividiu em dois campos: a frente libanesa, predominantemente cristã e de direita, e o Movimento Nacional Libanês, uma coalizão de muçulmanos, esquerdistas e panarabistas. Em 13 de abril de 1975, a guerra começou. Homens armados da milícia cristã Falange emboscaram um ônibus em Beirute, matando 27 palestinos. A retaliação foi imediata. A violência explodiu por toda a cidade e pelo país. A Guerra Civil Libanesa havia começado e duraria 15 anos. A guerra rapidamente degenerou em uma complexa e selvagem luta de todos contra todos. Não era um conflito simples entre cristãos e muçulmanos, era uma guerra de milícias, onde as alianças mudavam constantemente. Maronitas lutavam contra palestinos, que lutavam contra xiitas, que lutavam contra drusos, que às vezes lutavam contra sunitas. Vizinhos que haviam convivido por gerações pegaram em armas uns contra os outros. A afiliação sectária tornou-se uma questão de vida ou morte. A religião não era necessariamente a causa profunda do conflito. As questões eram mais sobre poder, identidade e desigualdade, mas tornou-se o marcador mais visível da identidade. A identidade de alguém era definida pela milícia que controlava a sua vizinhança. Beirute foi dividida em duas pela Linha Verde, uma terra de ninguém de prédios em ruínas que separava a Beirute Ocidental, predominantemente muçulmana, da Beirute Oriental, predominantemente cristã. A vida na cidade tornou-se um pesadelo de bombardeios de artilharia, carros-bomba, sequestros e atiradores de elite. A crueldade atingiu níveis chocantes. Um dos episódios mais infames foi o massacre do campo de refugiados de Carantina, por milícias cristãs em 1976, onde mais de 1.000 palestinos e muçulmanos libaneses foram mortos. Em retaliação, milícias palestinas e libanesas atacaram a cidade cristã de Damour, matando centenas de seus habitantes. Cada atrocidade gerava outra, em um ciclo interminável de vingança. A guerra é um professor cruel e sua principal lição é o ódio. O conflito foi ainda mais complicado pela interferência de potências estrangeiras que usaram o Líbano como um campo de batalha por procuração para seus próprios interesses. A Síria interveio em 1976, inicialmente para ajudar os cristãos, mas depois mudando de lado, para se tornar a principal força de poder no país. Israel invadiu o sul do Líbano em 1978 e novamente em 1982, com o objetivo de destruir a OLP. A invasão de 82 levou a um dos piores massacres da guerra. Milícias falangistas cristãs, aliadas de Israel, entraram nos campos de refugiados palestinos de Sabra e Shatila, em Beirute, e sob o olhar do exército israelense que cercava os campos, massacraram centenas, talvez milhares, de civis desarmados, incluindo mulheres e crianças. A guerra também viu o surgimento de uma nova e poderosa força, o Hezbollah, o Partido de Deus. Apoiado pelo Irã, o Hezbollah
emergiu da comunidade xiita, marginalizada e radicalizada pela guerra. Com sua ideologia islamista e suas táticas de ataques suicidas e guerra de guerrilha, tornou-se um dos atores mais formidáveis do conflito, liderando a resistência contra a ocupação israelense no sul. Depois de 15 anos de caos, com mais de 150 mil mortos, 1 milhão de deslocados e uma economia em ruínas, o Acordo de Taif, de 1989, finalmente trouxe um fim à luta. O acordo reajustou a fórmula de partilha de poder, dando mais representação aos muçulmanos e desarmou a maioria das milícias. Mas as cicatrizes da guerra, tanto físicas quanto psicológicas, permanecem até hoje. A Guerra Civil Libanesa é um exemplo trágico de como uma sociedade multirreligiosa pode implodir quando as tensões políticas e sociais são exploradas e exacerbadas por atores internos e externos. Ela mostra que, mesmo no mundo moderno, a identidade sectária pode se tornar uma arma mortal, transformando a diversidade de uma nação em sua maior fraqueza. Enquanto o Líbano tentava se reconstruir, uma nova e ainda mais assustadora forma de guerra religiosa estava se formando nas montanhas de outro país devastado pela guerra, uma forma que não conheceria fronteiras e que levaria o terror sagrado a uma escala verdadeiramente global. A invasão soviética do Afeganistão em 1979 foi mais do que apenas um dos últimos confrontos da Guerra Fria. Foi o evento que serviu como incubadora para a forma mais virulenta de extremismo religioso do nosso tempo, a Jihad global. Para combater o exército soviético ateu, os Estados Unidos da América, a Arábia Saudita e o Paquistão canalizaram bilhões de dólares e armas para os Mujahideen, os guerreiros sagrados afegãos. Mas eles não estavam sozinhos. Milhares de jovens muçulmanos de todo o mundo, do Egito, Argélia, Indonésia e até da Europa, viajaram para o Afeganistão para participar desta guerra santa contra um superpoder infiel. Eles ficaram conhecidos como os árabes afegãos. Foi neste ambiente, entre os campos de treinamento e as montanhas escarpadas do Afeganistão, que uma nova ideologia tomou forma. Uma ideologia que combinava o puritanismo do wahhabismo saudita com a teoria revolucionária do islamismo radical. Seu objetivo não era apenas libertar o Afeganistão, mas derrubar todos os regimes muçulmanos considerados corruptos e ocidentalizados e, em última análise, restabelecer um califado islâmico global. Um dos principais organizadores e financiadores desses voluntários estrangeiros era um jovem e rico saudita chamado Osama Bin Laden. Juntamente com seu mentor, o teólogo palestino Abdullah Azzam, ele fundou uma organização para registrar e treinar os combatentes que chegavam. O nome dessa organização era Al-Qaeda, a base. Quando a União Soviética se retirou derrotada do Afeganistão em 1989, a Al-Qaeda e seus veteranos se viram com uma vitória improvável, um senso de poder divino e uma rede global de militantes treinados e ideologicamente comprometidos. Eles tinham derrotado uma superpotência. Agora, eles voltaram sua atenção para a outra. Os Estados Unidos da América, o Grande Satã, cujo apoio a Israel e a regimes árabes apóstatas e cuja presença militar na Arábia Saudita, a terra sagrada do Islã, eram vistos como a principal humilhação para o mundo muçulmano. A Guerra Santa não terminou. Ela apenas mudou de alvo. A Al-Qaeda transformou a Jihad de um conceito defensivo e localizado em uma campanha ofensiva e global. Ela operava não como um exército tradicional, mas como uma rede descentralizada, uma espécie de startup do terror.
Ela usou as ferramentas da globalização contra seus inimigos. A internet tornou-se sua principal arma para propaganda, recrutamento e comunicação. Vídeos de execuções e discursos inflamados podiam ser disseminados instantaneamente para uma audiência global. O ciberespaço tornou-se um novo campo de batalha. A série de ataques que se seguiram marcou a escalada desta nova guerra. O atentado ao World Trade Center em Nova York em 1993, os atentados às embaixadas dos Estados Unidos na Quênia e na Tanzânia em 1998, o ataque ao destroyer USS Cole no Iêmen em 2000 e então, na manhã de 11 de setembro de 2001, a Al-Qaeda realizou seu ataque mais audacioso e catastrófico. 19 terroristas sequestraram 4 aviões de passageiros. 2 foram lançados contra as torres do World Trade Center, derrubando os icônicos arranha-céus. Um atingiu o Pentágono, o coração do poder militar americano. O 4º caiu em um campo na Pensilvânia depois que os passageiros lutaram contra os sequestradores. Quase 3.000 pessoas foram mortas. O ataque de 11 de setembro não foi apenas um ato de terror, foi um ato de guerra simbólica, projetado para humilhar uma superpotência em seu próprio território, usando os próprios símbolos de seu poder econômico e militar como armas. O mundo mudou naquele dia. A guerra ao terror, declarada pelos Estados Unidos e seus aliados, levou às invasões do Afeganistão em 2001 e do Iraque em 2003. Embora a invasão do Afeganistão tenha derrubado o regime talibã, que abrigava a Al-Qaeda, a invasão do Iraque, baseada em premissas falsas, teve consequências desastrosas. Ela derrubou o ditador Saddam Hussein, mas também desmantelou o Estado iraquiano, criando um vácuo de poder e desencadeando uma guerra civil sectária brutal entre sunitas e xiitas. Este caos provou ser o terreno mais fértil possível para uma nova e ainda mais monstruosa encarnação da Jihad. Do ramo iraquiano da Al-Qaeda surgiu o Estado Islâmico no Iraque e na Síria, ou ISIS. O ISIS foi além do modelo da Al-Qaeda. Ele não se contentou em ser uma rede terrorista. Buscou se tornar um proto-Estado. Aproveitando a guerra civil na Síria e o colapso do Estado no Iraque, ele conquistou vastos territórios e, em 2014, proclamou a restauração do califado. O ISIS levou o terrorismo a um novo nível de barbárie e espetáculo. Crucificações, decapitações em massa, a queima de prisioneiros vivos, tudo era filmado em alta definição e transmitido online. A violência não era apenas um meio para um fim. Era uma ferramenta de propaganda, projetada para aterrorizar os inimigos e inspirar seguidores em todo o mundo. Eles inspiraram uma nova onda de ataques, não necessariamente dirigidos de forma centralizada, mas realizados por lobos solitários e pequenas células em cidades ocidentais como Paris, Bruxelas, Londres e Orlando. A guerra não tinha mais uma linha de frente clara. O campo de batalha era o mundo inteiro. O califado territorial do ISIS foi eventualmente destruído por uma coalizão internacional, mas a ideologia sobrevive. A Jihad global, nascida nas montanhas do Afeganistão, demonstrou como ideias religiosas antigas, quando combinadas com as tecnologias e frustrações do mundo moderno, podem criar a ameaça mais potente do século XXI. Ela nos mostrou uma guerra assimétrica, onde a fé fanática e a disposição para o martírio se tornam as armas mais perigosas contra sociedades abertas. A história da religião e da guerra fecha um círculo. Do grito "Deus o quer" nas planícies de Clermont, ao chamado para o califado global na internet, o padrão é o mesmo. A promessa de uma utopia divina se torna a licença para a criação de um inferno terrestre.
A fé, a força mais poderosa para a criação, e a solidariedade humana, continua a ser também a mais poderosa força de mobilização para a destruição. Esta guerra não terminou. Ela apenas adormeceu, esperando por novos profetas e novos agravos para despertar mais uma vez. E a pergunta que paira sobre nós, tão incisiva hoje quanto era há 1000 anos, permanece sem resposta. Como podemos impedir que a busca por Deus continue a nos transformar nos piores demônios?